Essa live de hoje é uma live própria para aquelas pessoas, né, que dependem muito de plataforma. E como vocês sabem, existem períodos que a plataforma ela não entrega o volume de vendas que você precisa. Muitas vezes você, sei lá, precisa de 15 diárias, 12 diárias se você é um anfitrião. Se você é uma pousada pequena que tem, sei lá, 5, 6 quartos, 10 quartos, você precisa de 100 diárias por mês. Muitas vezes as plataformas não entregam o quanto você precisa, não te entregam o suficiente. Então você fica naquela, nossa, aí liga para a plataforma, acha que a plataforma, o Airbnb ou a Booking, tá te boicotando, aí você fica, porra, tá me boicotando porque estava tão bem anteriormente e agora não tá. E ela não tá te boicotando. O que está acontecendo em diversas regiões é que, por exemplo, se você tem um meio de hospedagem grande, que você depende muito de grupo, o público, né, esse tipo de público, grupo, corresponde em média a 9% da procura do destino. Então, quem tem esse tipo de hospedagem está sofrendo um pouco, né, por conta dos grupos. Quem só vive de Airbnb, quem só vive de Booking, em algumas regiões a plataforma está com pouca demanda. Por quê? Porque o público não está comprando. E às vezes você vai fazer o quê? Você vai cruzar os braços, vai ficar naquela dependência eterna de uma plataforma? É óbvio que não. Então eu vou compartilhar com você um pouquinho como que você pode criar demanda. Óbvio que essa aula aqui ela precisava de pelo menos umas 2 horas, no mínimo, para eu poder explicar todos os conceitos e dizer quais são as ações. Obviamente que eu não tenho esse tempo todo, então eu peguei um pedaço de uma aula que eu vou dar dia 20 para os alunos, até falei para eles, que é exatamente sobre esse tema de como que eles podem criar demanda, e aí eu vou trazer a estratégia um pouco mais aprofundada. Só que, como eu falei, não tenho tempo, então vou trazer um pedaço aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a live de hoje. O primeiro ponto é que você entende que todas as regiões elas sofrem com período de sazonalidade. Não existe nenhuma cidade, não vou dizer que não existe, que é muito forte falar esse não, nunca, não, todo mundo, é muito pesado, mas são raríssimas os meios de hospedagem que não enfrentam sazonalidade. São raras. Toda cidade ela tem um período que tem uma demanda maior e tem períodos que tem uma demanda menor. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a demanda é boa, como você está numa alta estação, muitas vezes você não vende, você tira pedido. Você não precisa se preocupar, porque você sabe que o fluxo está tão bom na região, a demanda está tão boa, que você, cara, eu me vendo sozinho. Só que aí chega o período de baixa. Aí você continua fazendo a mesma coisa, só que aí você já não se vende mais sozinho. E aí, o que é que você vai fazer? Aí já começa a primeira preocupação. Outro ponto também é que todo planejamento de toda a hospedagem, independente de você ser anfitrião, hoteleiro ou dono de pousada, o planejamento ele é feito de forma anual. Então, se você hoje às vezes enfrenta uma baixa temporada, se você hoje está com uma baixa ocupação e você já trabalhou vários pontos, isso deveria estar no seu planejamento. Você deveria pelo menos ter uma noção. Por quê? Porque vão ter meses, né, em cidades que praticamente não tem demanda. E as pessoas sabem disso. Então, por exemplo, sei lá, cidades que dependem, vamos dizer, de chuva, por exemplo, quem trabalha, né, quem tem propriedade, digamos, no Lençóis Maranhenses, tem período que estia, as lagoas secam e não tem fluxo de turista para aquela região. Ou tem períodos que tá difícil o acesso para chegar, então não tem período, mas as pessoas já sabem disso, então não se desespere. Então, o primeiro ponto é o planejamento anual. Outro detalhe também, né, que a gente tem que salientar, é que eu não estou dizendo que plataforma não é o lugar bom de se vender. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: as plataformas, elas são o jeito mais fácil e mais rápido que você tem de vender. Só que aí, é aquilo que eu falei, você não tem trabalho nenhum. O que você precisa é saber os 9 pilares, que é o que eu ensino no método hospedagem lucrativa, que são 9 pontos para que você consiga estar nas primeiras páginas e também nas primeiras posições de qualquer plataforma. Só que às vezes você já faz tudo, você aplica tudo e aquele volume de reservas não chegam. Aí você faz, putz, e agora? Né? Então é exatamente isso que eu quero falar. Porque se a demanda da plataforma está baixa, você tem que saber como que você vai criar a demanda. E eu confesso para você, né, não vou mentir, que esse assunto para mim era um tabu. Eu sempre disse, cara, como é que alguém vai criar demanda? Porque na minha cabeça eu acreditava que só poderia criar demanda quem tivesse um entretenimento muito bom. Por exemplo, a gente tem o parque, o Beach Park, que fica em Aquiraz.
é uma cidade vizinha a Fortaleza. O Beach Park, por si só, ele atrai as pessoas e ele tem também um complexo hoteleiro do próprio Beach Park. Então, com o movimento, né, do parque, a própria hospedagem dele se alimenta, né, do parque, é um que puxa o outro. Só que nem todo meio de hospedagem tem essas atrações, nem todo mundo tem um parque disponível. Então, eu pensava assim, não é possível criar demanda, a demanda já existe, então eu consigo capturar essa demanda que já existe, mas eu não crio demanda. Até que um dia eu fui provado ao contrário. E é verdade que do jeito, né, que as pessoas criam demanda, criam interesse em vender produtos, por que também eu não crio demanda, eu não crio interesse em vender a minha hospedagem? Só que aí eu preciso também lhe dizer que, diferentemente das plataformas, que é muito mais fácil de trabalhar e que ela faz todo o marketing para você, quando você vai criar demanda, 100% das ações vão ser sua. Você que vai ter que botar a mão na massa. Você que vai ter que executar. Então, eu não estou dizendo para você aqui que eu vou lhe ensinar uma fórmula mágica. Eu vou dizer a você como é que se cria demanda. Só que aí vai depender o quê? Da sua ação, da sua execução. Então, para isso, qual é o que é que você precisa conhecer para criar demanda? A gente precisa conhecer o marketing de conteúdo, né? Muitas pessoas, né, estão escutando falar sobre esse assunto. Marketing de conteúdo. Eu sou um entusiasta desse assunto. Eu adoro falar sobre marketing de conteúdo, porque eu acho que é um marketing que não é invasivo. Não é um marketing invasivo. Você não para a pessoa, você não é inconveniente a ponto de parar a pessoa para a pessoa parar, prestar atenção em você. Não. Você vai trabalhando o conteúdo e aquilo, com o passar do tempo, vai fazer a pessoa entender, né, que você tem uma boa hospedagem, você tem um bom produto, você é uma oportunidade. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Por quê? Diferentemente, né, do marketing tradicional, o marketing de conteúdo hoje, digamos, é a moeda do século XXI. Estou parafraseando aqui o Rafael Hess, que é um escritor aqui que tem um livro muito legal chamado Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. E dentro desse conteúdo dele, ele fala exatamente assim, que quem consegue atenção, consegue vender. Esse é o grande desafio de quem produz conteúdo. É você conseguir pegar a atenção da pessoa. Porque hoje a gente vive num mundo extremamente conectado e com diversas distrações. Sejam por grandes influências, sejam pela televisão, seja pela música, enfim, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de informação. E você conseguir vender hoje é difícil, porque é aquilo que eu falo, as pessoas, todo meio da hospedagem sonha em ter um Instagram bonito. Só que poucos ou quase nenhum sabe fazer o marketing de conteúdo bem feito. Por quê? O que é o marketing de conteúdo, para você entender? Eu estou falando que o marketing ele é o contrário do marketing tradicional. O marketing de conteúdo ele é uma estratégia focada na criação e distribuição de conteúdo. Ou seja, eu crio conteúdo e eu distribuo esse conteúdo. E aí é onde mora a estratégia. Eu estou ensinando o conceito, a oportunidade que você enxerga e diz assim, cara, eu estou sem demanda. O que eu faço? Já liguei para o Airbnb, já mexi com a Booking. É isso que você vai fazer. É marketing de conteúdo, que é uma estratégia de marketing que é focada na criação e distribuição de conteúdos relevantes. Conteúdos de valor. Ou seja, através de onde? Através dos blogs, através de posts em redes sociais, através de e-mail marketing, através de lista de transmissão no WhatsApp. Então, esses são pontos de distribuição. Eu produzo conteúdo e eu distribuo ele. Quantos de vocês não chegaram aqui na minha live por conta de um marketing de conteúdo? Quantos de vocês? Praticamente todo mundo. Por quê? Porque eu produzo conteúdo e distribuo um conteúdo de valor. Que eu ainda vou explicar o que é um conteúdo de valor no decorrer da live. Tá me assistindo no YouTube? Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Mesma coisa vocês que estão me vendo no Instagram. Então, continuando aqui. O marketing de conteúdo, eu produzo, né, um conteúdo bom, um conteúdo de valor. Só que a produção de conteúdo, bota na tua cabeça, que o teu Instagram, o teu Facebook, não existe cafezinho de graça. Não existe. É diferente do jogo do Airbnb, é diferente do jogo da Booking. Porque na Booking, tu coloca lá teu anúncio e ela faz força para te vender. Quando tu faz postagem no Instagram, no Facebook, ele não faz força para entregar o teu conteúdo, porque tu não tá pagando. Tu não tá pagando. Então, quando tu faz uma postagem, se tu tiver, por exemplo, 10 mil seguidores, cara, eu vou chutar muito alto, muito alto.
Se 500 pessoas verem a tua publicação, é muito. É muito. Ainda vou ser bem otimista, que estou muito fora da realidade. Eu vou botar aqui 8%, 800 pessoas vejam o teu conteúdo, é muito. Então você entende que tem 9.200 pessoas que seguem o teu perfil, que não estão vendo o que você está postando. Porque o algoritmo não entrega para elas. Então, um dos princípios do marketing de conteúdo para que você consiga criar demanda e consiga triplicar reservas é exatamente esse. É que você precisa produzir conteúdo e o conteúdo ele tem que ser distribuído através de blogs, redes sociais, e-mail e WhatsApp. Lembrando, Lagreca, a estratégia do marketing de conteúdo de criar demanda é do dia para a noite? Não. É uma estratégia de médio para longo prazo. Por isso que ninguém faz. Porque os que fazem sabem que é difícil, mas sabem que depois de um certo tempo começa a trazer retorno. Sem sombra de dúvida, ele começa a trazer retorno. Só que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência. As pessoas querem para ontem, as pessoas querem plantar uma semente, regar, adubar, e que a semente e que essa flor cresça do dia para a noite. E isso não vai acontecer. É a mesma coisa de que você querer que 9 mulheres consigam gerar um bebê em um mês. Não são 9 mulheres? Não tenho 9 úteros diferentes? Por que 9 mulheres se reunirem e não geram um bebê em um mês? Porque não é assim. É uma mulher que precisa de 9 meses. Então a mesma coisa acontece com o conteúdo. O conteúdo, ele precisa ser trabalhado. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando vão comprar algo de alguém, eles sempre querem comprar dos melhores. As pessoas, quando querem comprar algo de alguém, elas não querem comprar de pessoas que são aventureiras. Quantas pessoas você já não viu por aí produzirem conteúdo e depois sumirem? Vem com a melhor ideia do mundo, a pessoa vem com a melhor ideia do mundo, o melhor desenvolvimento, a pessoa vem com uma revolução. Aí começa a bater naquilo, passa 3, 4 meses batendo, até 6 meses batendo. Daqui a pouco a pessoa desaparece. Poxa, cadê? Não era tão bom? Por que essa pessoa sumiu? Aí é onde mora o segredo, que como o marketing de conteúdo é um marketing que não é invasivo, é um marketing sutil, você precisa ter constância, você precisa ter frequência para que ele funcione. Então esse é o primeiro ponto. Mas, cara, eu estou precisando de demanda para ontem, Lagreca. O que a gente faz? Fica comigo que eu vou explicar como é que isso pode ser feito, para você acelerar o passo. Mas é o que eu digo, é uma construção. Então, se você chegou até aqui agora e você nunca fez isso, chegou a hora de você mudar. Por quê? Porque quem chega primeiro, quem aproveita primeiro as oportunidades, bebe água limpa. Porque daqui a um tempo vai estar um monte de gente fazendo isso que eu estou falando. E aí vai acontecer o quê? A água vai ficar suja. Então, quem chega primeiro, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Então, esse é o ponto, beleza? Então, vocês já entenderam que o marketing de conteúdo é uma estratégia muito maior, tá? É um braço, digamos assim, é um braço de uma estratégia muito maior chamada inbound marketing. O que é inbound marketing? Eu produzo conteúdo, eu provoco as pessoas a virem até mim. Como que vocês chegaram até mim? Marketing de conteúdo. Eu provoquei uma ação e você veio até o meu canal. A mesma coisa eu vou fazer com o meu hóspede. Eu vou provocar ele para que ele chegue até mim. É assim que funciona. Só que é tempo, é disciplina, é constância. Por isso que eu digo, na live de ontem eu falei que uma das maiores qualidades que eu vejo numa pessoa, assim, se eu sei se a pessoa realmente vai entregar aquilo ou não, chama-se disciplina. É muito difícil ver alguém disciplinado. É muito difícil, é muito difícil. Graças a Deus, eu desenvolvi isso, porque ninguém nasce disciplinado. A gente se disciplina, a gente treina para isso. Ah, mas como é que eu treino disciplina? Experimenta todo dia passar fio dental, vê se tu consegue por 30 dias passar fio dental só. Tô mandando tu ir para academia, tô mandando tu escrever uma redação, coisa simples. Tu passa fio dental todo dia? A maioria das pessoas não passam. Mas se você se provocar a passar os dias, você está treinando sua disciplina para todo dia aquilo acontecer. E aí você deve estar na dúvida pensando aqui comigo. Pô, Lagreca, eu já entendi que o marketing de conteúdo ele é super importante. Mas todo meio de hospedagem tem que fazer, mesmo eu que sou um anfitrião, que eu tenho uma casa de temporada, que eu tenho um flat, que eu tenho um apartamento, até eu tenho que produzir, Lagreca. Eu sou muito pequeno. Aí eu lhe pergunto, você está satisfeito com as suas reservas do Airbnb? Você está satisfeito? Se você estiver satisfeito, você não precisa fazer isso que eu estou lhe dizendo. Se você estiver satisfeito. Se você dizer, não, o Airbnb só me vende de final de semana, dia de semana ele não me vende. Então, eu acho que é prudente você entender como é que produz conteúdo.
A mesma coisa eu poderia dizer para você, se você é um hoteleiro de pousada. Você está satisfeito com o que você está fazendo hoje, com as agências que você vem trabalhando, né, com as OTAs que você vem trabalhando? Você está satisfeito? Pô, Lagra, eu não estou satisfeito, não. Também é para você. Então, qualquer pessoa que não esteja satisfeito com o volume de vendas que as grandes plataformas como Booking, Airbnb, VRBO, Decolar estão entregando, e eu quero triplicar reservas, isso é importante. Também, se você não quiser triplicar reservas, tudo que eu estou falando aqui é bobagem. É bobagem. O que eu estou falando aqui nada mais é do que asneira. Então, não quero triplicar reserva. Então, você está no lugar errado. Eu não sei te ensinar outra coisa que não seja triplicar reservas. Então, se você quer, isso serve para você sim. E aí eu queria entrar no mérito, trazer um exemplo para você entender o quão é importante a gente produzir conteúdo. Porque eu sei que a maioria de vocês tem um bloqueio com o que vai postar. Eu sei disso. Que a maioria de vocês tem trava. Porque eu já senti isso também. Eu já tive essa trava que você tem também. Hoje, se você me der alguma coisa, eu, na mesma hora, eu pego aqui, eu começo a explicar e eu passo meia hora explicando isso aqui. Eu passo meia hora explicando isso aqui. Eu sento, eu olho, eu vejo o material, eu vejo a liga, eu vejo o formato, eu vejo o fabricante, eu vejo o designer, eu vejo para que serve, eu vejo para que não serve, os prós e os contras. Eu vejo tudo. Eu consigo fazer uma análise disso aqui em 30 minutos. Por quê? Porque eu sou treinado a produzir conteúdo. Eu produzo todo dia. Então, quando eu faço isso todo dia, é impossível que eu não consiga ter uma narrativa, que eu consiga envolver e contar uma história a ponto de ser didático e, ao mesmo tempo, aplicável. E, obviamente, como vocês sabem, todo conteúdo ele tem que gerar valor, porque se ele não gerar valor, as pessoas não engajam com você. Seguidor não é audiência. Esses são dois termos que é muito importante que você separe, porque você não precisa de seguidores, você precisa de audiência. Qual é a diferença? A audiência é aquela pessoa que conecta com a minha proposta. A audiência é aquelas pessoas que me acompanham, que gostam, que curtem, que assistem às minhas lives. É isso. Isso é audiência. Seguidor é número. É métrica de vaidade. Eu tenho 10 mil seguidores. Eu conheço perfis aí que tem 50 mil seguidores que não faturam, às vezes, o que um perfil de 10 mil seguidores está faturando. Por quê? Porque o perfil de 10 mil seguidores tem audiência e não seguidor. E aí, quando ele resolve vender, esse perfil menor, ele consegue ter um resultado muito maior do que uma blogueira, às vezes, que tem 100 mil seguidores. Por quê? Porque ela tem seguidor. Ela não tem audiência. Então, aí é onde a gente mora o conteúdo de valor. E aí, se eu pudesse dar um exemplo para vocês de produção de conteúdo, rapidamente aqui, só para você ter uma noção, fazer uma analogia. Vamos supor que eu tivesse uma loja de carro. Vocês sabem que eu sou apaixonado por carro, né? Sempre trabalhei com carro. Eu sempre gostei do ramo de carro. E se hoje eu tivesse um Instagram, eu trabalhasse com carro, cara, eu ia falar sobre várias coisas menos do carro. Não que eu não falaria do carro, é óbvio que eu falaria do carro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem vários outros pontos que eu posso tratar sobre o carro, que não necessariamente eu preciso estar vendendo o carro, como a maioria dos Instagrams de loja fazem. Então, se eu tivesse uma loja de carro e eu fosse vender, o que é que eu falaria? Eu falaria da dirigibilidade do carro, o conforto de estar dirigindo ele. Eu falaria de valores de manutenção. Eu falaria da desvalorização do carro, que ninguém fala sobre isso. Eu falaria sobre preço de seguro. Eu falaria sobre as formas de financiamento. Eu falaria do valor da troca dos pneus. Eu falaria das viagens legais para usar o carro. Olha, você poderia pegar esse carro aqui, você que está aqui na região, pô, aquela praia, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu estou gerando conteúdo que eu não estou vendendo. Eu estou falando dos benefícios do carro. Eu estou falando do produto sem estar vendendo dele. Sem estar vendendo. Eu poderia falar de viagens, né, de viagens internacionais e dizer assim, pô, eu vi muito esse carro no país tal, na cidade tal, as pessoas gostam muito desse carro. O cara começa a valorizar, né? Você sabe que a gente costuma sempre valorizar a grama do vizinho, né? O gringo valoriza esse tipo de carro. Esse carro deve ser muito bom mesmo. Né? Então é assim que funciona. Então a mesma coisa, se eu tivesse uma barbearia, que é o exemplo que eu sempre dou. Se eu tenho uma barbearia, eu vou ficar falando de barba e corte de cabelo? Não. Eu vou falar de relógio, que é o que o homem gosta. Relógio, moto, tatuagem, cerveja artesanal, bebida destilada, um gin, um Negroni, um drink, alguma coisa desse tipo. Falar sobre viagem, falar sobre carro, que isso engaja meu público, mas no momento nenhum eu estou falando de barba, mas óbvio que de vez em quando eu venho ali e eu falo alguma coisa de barba, eu falo alguma coisa do serviço, eu falo alguma coisa que eu estou oferecendo, mas 90% do tempo eu não estou vendendo, eu estou produzindo conteúdo que engaja a minha, o quê? Audiência. Não é seguidor, é audiência.
E é isso é a grande diferença. Então, esse é um ponto que vocês precisam entender. Porque qual é a grande função do marketing de conteúdo? Primeiramente, é atrair atenção. Então, se você tem um Instagram, se você tem um Facebook, que você posta para cumprir tabela, é melhor você não postar. Porque você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Então, o grande ponto é tipo assim, você vai postar conteúdo, você tem que postar conteúdo que vai atrair atenção. Por exemplo, olha para o teu Instagram, vê se o teu Instagram é tão interessante a ponto das pessoas te seguirem. Tu acha que as pessoas estão te seguindo? Por quê? Tá ali um número morto, é um número morto, que tu bate no peito e diz que tem 30 mil seguidores, que tem 20 mil seguidores, mas se tu abrir a boca para vender hoje, tu consegue vender 100 reservas, tu tem 100 reservas na mão, se tu abrir a boca hoje, tu tem 20 mil seguidores. Tu consegue vender 100 reservas de R$ 200, se tu tiver uma diária de 200 conto, tu vende, que aí eu digo que teu Instagram é bom. Mas se tu abrir a boca e tu não vender, é porque teu Instagram é ruim. Teu Instagram é ruim. Então, o primeiro ponto do marketing de conteúdo é o quê? Atrair a atenção das pessoas. Se eu não atrair a atenção, se eu não falar o que as pessoas querem escutar, o que as pessoas gostariam de escutar, elas não vão me dar atenção. Senão vocês não estariam aqui hoje. Eu tenho aqui quase 40 pessoas conectadas no YouTube, devo ter mais algumas pessoas conectadas no Facebook que eu não consigo ver, tenho mais 22 pessoas conectadas no Instagram, ou seja, eu tenho 50 pessoas aproximadamente aqui, dentro de uma live, né, sem contar com o Facebook, que estão acompanhando o conteúdo, porque é um conteúdo de valor. Se eu estivesse aqui falando um conteúdo água de salsicha, vocês não estariam aqui. Não é o que é o conteúdo da água de salsicha? Que a água de salsicha não serve para nada, né? É para cozinhar, para tirar só o corante ali para a pessoa comer. Porque aquela água não serve para nada. Não serve para fazer um risoto, não serve para cozinhar, não serve para temperar, não serve para nada. Serve para jogar fora. Então, o conteúdo água de salsicha é isso. Então, o primeiro ponto do marketing de conteúdo é atrair a atenção das pessoas. Segundo ponto é engajar as pessoas. As pessoas têm que se conectar com o que você está falando. Terceiro ponto é construir relacionamento. Ou seja, imagina se todas as lives que eu abrisse aqui as lives, ó, vou vender, ó, tem curso. Não, vocês sabem que eu tenho um curso e que de tempos em tempos abre-se turma. Mas imagina, vocês sabem que vocês estão assistindo a live que eu não vou vender nada no final. Eu não tenho nada para vender. Eu não tenho nenhum produto para te vender. Então você está assistindo uma live de conteúdo puro, genuíno. Quando eu vou vender, eu digo, ó, vou abrir a turma dia 6 de junho. Eu vou abrir uma turma. Eu falo que vou vender. Mas a maioria do tempo, eu não vendo. Você não me vê falando de venda. Você não me vê. Eu falo de venda para hospedagem. Mas eu vender meu produto, não estou vendendo nada. E é isso que você tem que entender, que o que a maioria das pessoas não fazem é isso. Não, vocês não constroem relacionamentos, vocês não engajam. Vocês querem vender o tempo inteiro. Promoção, final de semana tal, tá de baixa, e vocês ficam ali naquela ânsia de vender e vocês não vendem. Então, o conteúdo, marketing de conteúdo, atrai atenção, engaja a audiência, ajuda a construir relacionamentos e, obviamente, isso potencializa as vendas. Potencializa as vendas. Então, eu preciso entender a jornada de compra do meu hóspede, que é exatamente o quê? Atenção, despertar o interesse dele, provocar o desejo e dizer assim, clica aqui e faz a tua reserva. É assim que funciona. Clica aqui e funciona e faz a tua reserva. Só que isso aí, existem muito mais técnicas aqui dentro, envolvido de cada um desses pontos aqui, que eu não tenho como me aprofundar agora. Eu estou trazendo um fragmento aqui, e obviamente, se você é meu aluno, está me assistindo dia 20, eu vou fazer uma aula extra às 9h45 da manhã, que eu avisei hoje da comunidade do Facebook, vou fazer uma aula para os alunos fechada só sobre esse tema. Mas aí por que os alunos? Porque os alunos já têm uma base do que eu estou falando, para eu poder ir para um assunto mais técnico. Aqui eu tenho que trazer um assunto para você entender que é possível você triplicar reservas, que é possível, desde que você conheça o caminho, que eu estou aqui para te ajudar. Então, eu trago um fragmento para te ajudar. Próximo ponto. Por que eu gosto do marketing de conteúdo? Porque o marketing de conteúdo é um marketing de reconhecimento e não de convencimento. Qual que é a diferença? O reconhecimento, a pessoa me vê como uma boa opção. A pessoa confia em mim. Porque eu estou ajudando, porque eu estou levando a pessoa do ponto A para o ponto B, porque eu estou instruindo, porque eu estou trazendo informação relevante. Então, isso a pessoa reconhece você como uma boa opção de estadia, desde que você ajude a jornada dele toda. E o que é o convencimento? É o marketing tradicional. É aquele marketing do Ricardo Eletro. Compre, 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 deu a louca no patrão, máquina de lavar, deu a louca, o gerente endoidou, não sei o quê. É aquele anúncio maçante.
Então, hoje, uma narrativa, digamos assim, uma narrativa, uma história bem contada, ela vende muito mais e ela conecta muito mais do que aquele anúncio surrado. Compre, promoção, desconto. Sabe? Não vende, isso não vende. Ninguém quer seguir. Você segue, presta atenção, você segue algum Instagram que o assunto e a pauta do Instagram é só venda, vender, 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 e o cara posta uma foto. Se você segue, é só para cumprir tabela. Por isso que eu não sigo para cumprir tabela. Se você vê, eu sigo 30 pessoas, 40 pessoas. Por quê? Porque é o que eu consigo ver. Se eu seguir 100 pessoas, eu não vou ver o conteúdo das pessoas mais importantes que eu quero ver. Então, se você pergunta assim, cara, eu sigo amigos? Não, não sigo amigos. Cara, eu segue algum parente teu? Só minha mulher e meus irmãos, e minha mãe, e minha sogra. Só. Por quê? Porque eu preciso me nutrir de conteúdos bons. Então, se você tá nessa pegada, tipo assim, segue todo mundo, não ache que isso é algo positivo. Nem para você e nem para as pessoas que estão fazendo isso, né, com o seu perfil. Então, o mais importante é esse desafio de produzir o conteúdo, porque sem engajamento não tem vendas. E aí você vai entender que existe uma ordem. Por quê? Eu preciso o quê com as pessoas? Me relacionar. Esses livros aqui foram os livros que me ajudaram muito do meu negócio. Turma, se a live estiver legal, aproveitando que eu fiz uma pausa, deixa teu like aqui no vídeo, tá? Você tá me vendo no YouTube, deixa teu like logo aqui no vídeo, pra você não esquecer, e se inscreva no canal. E você que tá me vendo no Instagram, deixa o dedinho aqui no coração, por favor, para que o Instagram reconheça que é uma live relevante e possa estar mostrando para mais pessoas agora que ainda não estão aqui na live, que estão atrasadas. Esses livros aqui foram livros que moldaram o meu negócio. Isso aqui é responsável por fazer o que eu faço hoje. São esses livros aqui. São esses livros aqui. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, o que é que acontece? Esse aqui são livros onde a gente fala exatamente como produzir, né? Como produzir conteúdo. Então, eu teria aqui, isso aqui, Atenção, né? O Maior Ativo do Mundo. É um livro muito bacana do Samuel Pereira. Esse livro é muito bacana. Ele tem até um Instagram. Eu não sou muito de recomendar, não, mas o Instagram do cara é bom. Chama-se Segredos da Audiência. Segredos da Audiência. O cara é bom. Vale a pena, tá? Eu não o conheço, mas ele é bom. Ele fala uns assuntos muito bacanas. Eu tenho esse livro aqui também, que é muito bacana. Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI. Eu já li esse livro, eu estou relendo esse livro, que ele é muito bom. Ele fala desde como produzir, ideias, para quem produzir, quem são as pessoas que eu estou produzindo. É muito bacana esse livro, tá? Muito bacana, vale muito a pena. Eu tenho esse outro livro aqui também do Gary Vee, para quem não conhece, esse cara é um dos gurus da internet, tá? Muito bacana também, Knockout, que ele fala exatamente sobre o duelo nas redes sociais, né? Que é exatamente isso. Ele fala nocaute. Nocaute é uma analogia que ele faz em relação ao boxe. Né? Para quem conhece boxe, sabe que o lutador ele fica dando uns soquinhos assim com a mão para medir distância, para ir minando o adversário. Mas esse soquinho não é capaz de derrubar o adversário. O que derruba o adversário é a mão que vem por trás. É o gancho, é o nocaute que o cara vai dar, um murro mais forte. Mas para que o murro mais forte funcione, ele tem que estar sendo minado de vários jabs. E o que são os jabs? São os conteúdos. Você produz. Vai chegar a hora de dizer assim, agora chegou a hora de eu vender, chegou a hora da minha oferta. Que é exatamente o que eu vou falar agora no decorrer da live. Então, o anúncio é o knockout e os jabzinho é o conteúdo que você produz diariamente, tá? E Economia da Gratidão também, né? É outro livro também muito bacana, também do Gary Vee. São 4 livros que falam muito sobre conteúdo, sobre marketing de conteúdo, sobre produção de conteúdo. Todos esses livros aqui falam sobre isso. E eles ajudam muito a gente a produzir. Porque exatamente, se você quer criar demanda, é ali onde a gente tem que trabalhar, tá? Então, entenda o seguinte, relacionamento gera o quê? Gera vínculo. Quanto mais vínculo você tem com a pessoa, aquilo gera o quê? Confiança. E quando você confia em alguém, você compra. É assim que funciona. Essa é a ordem. Relacionamento, vínculo, confiança e compra. Se você consegue isso, é tudo. Por quê? Como é que a venda acontece? Eu sempre digo, a venda acontece quando você desperta o desejo, através desse relacionamento, através desse vínculo, através dessa confiança. Então você desperta o desejo da pessoa ali, e aí você remove os atritos da frente dele. O que são os atritos? São as dúvidas, são as objeções, são as dificuldades, são o não entendimento, às vezes, da tua oferta, da tua proposta. Quando você remove isso, vira uma reserva. Então, desejo menos atrito é igual a reserva. Ou necessidade, para quem trabalha com público corporativo,
Para quem atende o público corporativo, então seria necessidade menos atrito é igual a compra, né? É igual a reserva. Porque, como eu falei, conteúdo é rei, distribuição é o reinado. E aí, para a gente encerrar aqui, né, eu queria trazer exemplos para vocês entenderem o que são, né, um conteúdo bom. O que é um conteúdo bom, Lagreca? Como é que eu produzo um conteúdo bom? Então, quem tiver aí papel e caneta na mão, anotem aí, tá? Anotem aí, que é super importante isso aí, para que vocês possam estar criando a linha editorial de vocês, tá? Isso é um detalhe também muito importante. Deixa eu ver alguns comentários aqui no YouTube. Que eu falei do Ricardo Eletro, está em recuperação judicial com passivo superior a 4 bilhões. Convenhamos, uma péssima referência. Claro, sem dúvida, eu não falei bem do Ricardo Eletro. Quem foi que falou bem do Ricardo Eletro? Eu não falei bem do Ricardo Eletro, eu falei que o tipo de marketing que ele usa é um marketing de convencimento. Eu não falei dele como empresário, não falei se ele está de recuperação judicial ou não, não falei de quantos bilhões e tal, não falei nada disso, eu só comparei o marketing que a empresa dele faz com o que é marketing de conteúdo, beleza? Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não responsável por como você entende, como você interpreta. Eu sou responsável pelo que eu estou dizendo e transmitindo a mensagem, mas não falei do Ricardo Eletro. Vale salientar aí, tá? Acho que a tua interpretação está equivocada. Mas vamos lá. O que é um conteúdo bom, Lagreca? O que é um conteúdo bom? Um conteúdo bom é um conteúdo que o quê? Inspira as pessoas. É um conteúdo que ele é útil. É um conteúdo que você consegue ajudar a pessoa. Por exemplo, eu dei um exemplo. Em 2018 eu fiz uma viagem para a Bahia. Aí eu queria muito conhecer Caraíva. Eu não conhecia Trancoso, eu não conhecia Arraial da Ajuda, eu conhecia Porto Seguro, mas não conhecia Arraial da Ajuda, eu não conhecia Trancoso, eu não conhecia Caraíva, eu não conhecia nenhum desses destinos. E aí eu resolvi, né, viajar para Salvador, e aí para Salvador, não, para Bahia, e tinha 2 aeroportos que eu podia descer. Eu poderia descer no aeroporto de Porto Seguro, eu só atravessava uma balsa e eu já ia estar em Arraial da Ajuda, que aí eu pegava uma condução, descia em Trancoso, Caraíva, enfim. Era um caminho, e o outro caminho eu poderia descer em Ilhéus, que aí a passagem para Ilhéus estava muito mais barata do que a passagem estava para Porto Seguro. E só que eu, desinformado, não sabia, eu achei que não, eu vou descer em Ilhéus e de Ilhéus eu vou pegar um carro e vou descendo ali que é mais baratinho, vou costeando por ali. Eu achei que tinha alguma BR. Pura desinformação minha, foi pura desinformação. Mas eu também não tive ninguém que me ajudasse. Né? Eu também não vi nenhuma pousada, ninguém comentando, não vi nada, nenhuma rede social falando, né, para pudesse me ajudar nesse trajeto, não dizer assim, olha, a passagem está muito cara. Pô, isso é um conteúdo bacana. Dizer assim, olha, você que está vindo aqui, se você está me vendo aqui, você é de Trancoso, você é de Arraial da Ajuda, ou você é de Caraíva, você está assistindo minha live agora, presta atenção. A passagem para Porto Seguro é cara, mas se a passagem para Ilhéus estiver mais barata, você pode produzir um conteúdo ensinando a pessoa como a pessoa vem de Ilhéus até chegar, né, em Caraíva, até chegar em Trancoso, que foi o caminho que eu fiz, que é um caminho nada convencional, mas foi uma tremenda experiência super bacana. Eu peguei voadeira, né? Voadeira como se fosse aqueles barquinhos de pescador por dentro do mangue. Né? E aquilo não era um passeio, aquilo era o meio de transporte dos moradores. Que aí eu não sabia, e aí, simplesmente eu entrei naquele barquinho e fui. Foi super legal a experiência, passando por dentro do mangue, né? Vendo os vilarejozinhos ao redor do mangue, as pessoas ali cultivando, criando seus animais. Aí eu desci numa outra cidade, peguei um táxi, atravessei a balsa, né? E depois atravessei outra balsa e cheguei lá. Mas, cara, foi uma viagem rápida, coisa de 2 horas no máximo. Mas o visu, né? Tava curtindo, pô, tava turistando. Isso é uma ideia de conteúdo, é um conteúdo útil. Que você está ensinando a pessoa que, tipo assim, olha, se Porto Seguro tiver com a passagem cara e você quiser vir, venha para o Ilhéus e o caminho é esse aqui. Você está ajudando a pessoa. Né? Ou seja, outro conteúdo bacana, um conteúdo que entretém. O que é um conteúdo que entretém? Cara, é um conteúdo que você está falando da tua cidade, que você está ali publicando, você está gerando conteúdo, você está falando das atrações, você está falando das praias, você está falando de vários assuntos que estão entretendo a sua audiência. Né? Então, ou seja, necessariamente você está falando sobre você, porque um dos grandes erros dos meios de hospedagem é que eles só falam sobre eles. Só fala da piscina, só fala do quarto, só fala do café, só fala do, enfim, da vista, mas ele esquece que o destino é acima da hospedagem dele. Ninguém vai viajar, ou raríssimas as exceções, vão viajar para se hospedar exclusivamente com você. A não ser que você tenha um meio de hospedagem diferente, uma casa na árvore, uma casa no meio do rio, uma casa, enfim. Aí beleza. Mas se esse não é a sua situação,
as pessoas vão viajar para a sua cidade. As pessoas vão viajar pelo lazer da cidade, pela culinária, pelas atrações, pelos passeios. As pessoas vão viajar para isso. Então, é muito mais fácil eu capturar a atenção das pessoas falando sobre a minha cidade do que eu capturar a atenção das pessoas falando sobre mim. Não que eu não vá falar sobre mim, eu vou falar sobre mim. Óbvio que vou, não vou perder a oportunidade. Mas eu preciso falar muito mais sobre a minha cidade, explicar muito mais sobre a minha cidade do que sobre mim. E aí eu posso ir mesclando isso, né? 50% eu falo do destino, 35% eu falo da minha hospedagem e 15% eu falo sobre mim. Eu gosto muito dessa linha editorial. Eu gosto muito dessa que um dos pontos que mais travam as pessoas para produzir conteúdo, para produzir postagens, é por conta da linha editorial. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou postar o que hoje? O que eu vou postar hoje? Então você tem que pensar o seguinte: a sua linha editorial ela tem que estar pronta para pelo menos 60 dias da frente. Se você faz um post um dia sim, um dia não, vamos botar aqui essa sua frequência, você precisa de 30 posts para você ter 2 meses abastecido pela frente. Ou 45 posts para você ter 3 meses. Ou seja, se você fizer de 3 em 3 meses, você vai parar 4 vezes. Ou seja, são 4 dias num ano de 365 dias simplesmente para planejar um conteúdo. Então você para um dia inteiro. Nem que seja necessário 8 horas, 12 horas, 10 horas. Escreva 45 posts. 45. Imagem, já descreva a imagem, deixa tudo separado. Por quê? Porque nos dias você só vai postando. Só vai postando. E você está ali produzindo um conteúdo bom, sem cumprir tabela, mas ao mesmo tempo você está focando também em outras áreas. Então, o que é um conteúdo bom? É um conteúdo que inspira, é um conteúdo que é útil, é um conteúdo que entretém, é um conteúdo que resolve um problema, é um conteúdo que transmite valor. Vamos supor que, cara, você tem um meio de hospedagem, cara, que é muito forte o valor de família, né, de pertencimento, esse valor, né, enfim, você tem os valores muito fortes ligados à família e você quer transmitir isso na sua hospedagem. As suas fotos vão transmitir isso. As suas fotos vão se conectar. A forma que você posta, o que você mostra, é o que vai conectar com o que as pessoas estão vendo. E aí, por isso que eu falei que dentro das 3 linhas de conteúdo, hospedagem, destino e pessoal, é muito importante também que você se conecte com as pessoas que te seguem. Porque pessoas compram de pessoas não compram de máquinas, pessoas não compram de marcas. Pessoas compram de pessoas. Imagina se todo esse conteúdo que eu estou dando aqui, eu poderia dar ele escrito no blog. Eu poderia pegar tudo escrito aqui no blog e dar. Só que olha o tamanho da frieza que seria. Uma coisa é você me ver, eu estou falando no ao vivo, eu estou performando no ao vivo. É diferente de você pegar um vídeo gravado que está editado. Porque editado, você vai dizer, cara, qualquer um edita vídeo, qualquer um fala meio trecho ali e você constrói um vídeo. Mas você ter uma narrativa de 1 hora no ao vivo é outra conexão. É outro momento. Então isso é importante, de você ter um conteúdo que seja o quê? Que transmita valor, que seja empático, que conecte com as pessoas, que gere confiança. Isso é um ponto, beleza? Então, essa é a linha editorial. E eu queria dar um desfecho, que eu falei que marketing de conteúdo é um marketing que ele funciona no curto, e no médio e longo prazo. Só que eu sei que muitos de vocês estão precisando de quê? De velocidade. Estão precisando vender. Lagueira, que eu quero vender, Lagueira, que eu preciso vender, meu irmão. Eu não posso esperar muito tempo. E eu concordo. Então, de tudo isso que eu falei, a única coisa que você vai adicionar nada mais é do que uma distribuição. Como assim distribuição, Lagreg? Em vez de você anunciar uma postagem, né, qualquer, vendendo, você vai anunciar o seu conteúdo por um período. E, simultaneamente, eu também vou fazer anúncios, né? Vou fazer anúncio dos 2 lados. Eu faço o anúncio para distribuir meu conteúdo, porque quanto mais pessoas verem meu conteúdo, a minha audiência aumenta. Então, entenda que a distribuição de conteúdo sem vender é para você aumentar a sua audiência e potenciais compradores. Ou seja, é o engajamento. Eu estou engajando, mais pessoas estão me conhecendo e eu estou aumentando o meu número de engajamento. Estou aumentando a minha audiência. Não é seguidor. Seguidor é número. Audiência é seguidor que conecta com o que eu escrevo. Então, para isso serve a distribuição do conteúdo que a gente acabou de falar aqui. E, simultaneamente, paralelamente, eu faço anúncio. Eu não gosto de fazer anúncio no feed, porque você polui o feed. Se você vê no meu feed, não tem nada de venda. E olha que eu vendo curso. Não vendo? Eu não tenho um curso
que dia 6 eu vou abrir uma turma, eu vendo curso. Mas em algum momento vocês veem no meu feed, talvez um post, eu tenho quase 1.100 posts no feed, pega meu feed, vai até lá embaixo, rola ele inteiro e vê quantos posts de venda eu tenho. Quantos posts? Por isso que às vezes quando eu estou fazendo um evento, o cara assim, ai, lá vem o cara, agora vai vender curso, o cara me conheceu naquela hora, o cara não sabe do meu trabalho, o cara não sabe quantas horas de live eu já fiz, quanto de conteúdo eu já entreguei, e aí o cara solta uma asneira às vezes no comentário. Acontece. Por quê? Porque, cara, chegam os desavisados às vezes. Às vezes chegam os desavisados. Então, isso é muito importante, é que você entenda, é que você pegue o seu conteúdo e faça que seu conteúdo chegue a mais pessoas, porque eu falei no começo da live, não existe Instagram de graça, não existe Facebook de graça. Acaba com essa tua ilusão de tu achar que tem um Facebook, tu postou lá e que aquilo ali tá muito bom. Aquilo ali é uma parte do caminho. Tá faltando agora as pessoas verem o que tu postou. E se o que tu postou é bom mesmo, tu vai querer distribuir. Que é exatamente você o quê? Vou distribuir. Mas, Lagreca, como é que eu faço isso? Aí eu teria que vir numa live muito mais específica, que seria você distribuir isso, você distribuir esse conteúdo através do quê? De pessoas que te seguem, aí sei lá, vou distribuir para umas pessoas que estão me acompanhando, que interagiram com o meu conteúdo nos últimos 30 dias. Porque é um público mais quente, é um público que está em contato comigo mais próximo, então eu vou distribuir para esse público. Eu vou distribuir para um público de 365 dias, que já passou no meu perfil, porque talvez ele não tenha me visto mais, então eu vou distribuir dessa forma. Como é que eu faço a distribuição? No gerenciador de negócios do Facebook. Não é no botãozinho azul. O botãozinho azul é o fácil, só para você botar o pezinho na água, para você se acostumar a colocar dinheiro no marketing, para você acreditar no que você está fazendo. Porque o marketing digital hoje, né, se fosse falar de forma mais abrangente, é o lugar mais seguro hoje para você investir dinheiro. É o lugar mais seguro. Muito mais do que você colocar um outdoor, do que você fazer panfletagem, do que você fazer televisão. O marketing digital, ele é mensurável. Eu consigo ver quantas pessoas viram meu anúncio, quantos clicaram, quantos me enviaram, né, uma solicitação de cotação, quantos fecharam em reserva, quanto eu gastei. Eu consigo mensurar tudo, porque são os números que vão balizar as minhas ações. Então, o que eu quis trazer aqui, obviamente, que eu sei que você teve a consciência de reconhecer que o marketing de conteúdo ele é importante. Eu sei que você teve essa consciência. Só que você também tem que entender que eu tenho uma limitação de tempo e eu não tenho como descer muito a fundo na estratégia. Porque aí eu ia precisar de muito mais tempo para explicar, para tirar dúvida. Mas você entende que o que você está passando hoje tem solução. Tem uma saída. É possível criar demanda? É. É possível triplicar reservas? É possível, desde que você conheça o caminho. Então, eu trouxe um caminho, que é o marketing de conteúdo através da distribuição de redes sociais, e-mail, WhatsApp. Isso é a estratégia. Mas como que eu vou executar a estratégia? Aí eu preciso de tempo. Turma, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, né? Temos aí quase 50 minutos de live. Foi uma excelente audiência aí, 50 pessoas aí, né? Um pouco mais de 50 pessoas conectadas ao vivo, muito legal. Contem comigo, muito obrigado pela presença de vocês. Quem puder compartilhar a live, né? Quem puder estar me marcando aí, eu reposto lá. Quem puder estar indicando o meu perfil para outros amigos, em grupos que você participa de anfitriões, de hoteleiros, de pousada, por favor, me ajuda a divulgar esse conteúdo para que chegue mais pessoas, para que a gente possa estar impactando aí mais meios de hospedagem, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, né, que dedicaram tempo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua presença. Valeu, turma. Obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Fui!